Pronto, a paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Boa noite, Castro, Deise, Emerson, Lucas, a Cláudia, Dona Maria de Lourdes, Miriam. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Facebook, Instagram, YouTube. Hoje a gente vai para o nosso terceiro ensino, né? A gente está vindo numa série de dons ministeriais. São 5 dons ministeriais, né? A gente vem vindo cada segunda falando sobre um dom. A gente falou já sobre o ministério de apóstolo, o que é ser, né, um apóstolo, qual é esse ministério. A gente já falou sobre o ministério de mestre, né? Hoje a gente vai falar sobre o ministério de evangelista. É um ministério muito simples de se entender, é muito tranquilo, né? E a igreja realmente ela precisa dos 5 ministérios funcionando, né? A gente vê que um complementa o outro, né? Nenhum ministério é mais importante do que o outro, né? Às vezes a gente tem a tendência de achar que um é mais importante que o outro. Não, todos os ministérios são importantes, todos os ministérios trabalham juntos, né? Trabalham ali em consonância, né? Então é muito importante cada um dos ministérios. E hoje a gente vai falar sobre evangelista. A gente já falou sobre apóstolo, sobre mestre, e hoje a gente vai ver o que é um evangelista. O que é um evangelista, né? O ministério do evangelista, né? É o que o nome já diz, pregar o evangelho, né? O que é evangelho? O que significa a palavra evangelho? Significa mensagem, né? Qual é a mensagem que tem que ser pregada? É a mensagem de Cristo. O evangelho é o próprio Cristo, né? Cristo diz isso, ele veio, né? A palavra, os profetas até então pregavam o evangelho que falava sobre a vinda de Cristo. E Cristo é o próprio evangelho. Então, o evangelho é você pregar o que Cristo pregou, né? A palavra de Cristo, né? É o próprio evangelho, né? E a mensagem da salvação, né? Então, o evangelho é a mensagem da salvação. O evangelho significa dizer boas notícias. É isso que significa. Por isso que eu falo boas novas, né? Boas notícias. Evangelho significa isso. Boas notícias, boas novas. É uma mensagem de boa notícia. Você está dando uma mensagem boa, né? É uma mensagem de ânimo. E isso é o evangelista, o ministério de evangelista, né? Dentro da igreja, a gente lembra que são levantados 5 dons ministeriais ali. Cristo dá para a sua igreja 5 dons ministeriais para que ela ande, né? De uma forma plena, né, com perfeição, para que ela não ande mancando, não ande caindo, não ande, né, se forçando, né, para tentar caminhar, mas que ela caminhe com perfeição, que ela ande, né, como Cristo andaria na terra, né? Então ande de uma forma plena, porque a igreja é Cristo na terra. Então Cristo ajuda a igreja a se organizar, né? A manter-se ali em perfeição, unidade, né? Para que não haja briga entre os membros, né, do corpo de Cristo, mas que eles ajam como um todo, né? Nós temos que entender que nós somos membros do corpo de Cristo, né? Então um é um dedo, um é o braço, um é a perna, um é o joelho. Então todos nós fazemos parte do mesmo corpo, né? Então o meu braço não tem que brigar com a minha perna, né? A gente tem que andar em unidade, né? O mesmo entendimento. E é isso que a palavra de Deus diz, né? E os dons ministeriais são com esse intuito, né? Para que haja uma unidade, né? No corpo de Cristo, para que ele caminhe de uma só forma, né? Para que não haja diferença entre corpos, né? O corpo é um só, né? É só um corpo para Cristo. Ele tem que andar em perfeição, andar plenamente, né? Como Cristo andaria aqui na terra. E esse é o intuito. Então são levantados apóstolos, a gente já falou, são levantados mestres, são levantados evangelistas, são levantados pastores e são levantados também profetas. Tudo isso para quê? Para que a igreja ande em perfeição, para que a igreja ande corretamente, né? E a função do evangelista nesse corpo, né, nessa função aqui de fazer o corpo andar bem, é falar sobre a mensagem do evangelho, é falar sobre a salvação, é pregar Cristo. É esse o intuito do evangelista, né? O evangelista não vai ensinar a Bíblia inteira, o evangelista não faz isso. O evangelista não vai falar sobre fundamentos, né, da Bíblia, fundamentos bíblicos, não, também não é esse o intuito do evangelista. O intuito do evangelista é falar sobre a mensagem da salvação. Nosso cachorro da vizinha tá latindo aqui bastante. É a mensagem da salvação, o intuito do evangelista, tá? Para quem que o evangelista vai pregar? Hoje em dia a gente vê crente querendo pregar para crente, né? O crente vai, aponta outro crente, você tá fazendo isso errado, você tem que guardar tal coisa e não guarda, né?
quer se intrometer ali, o crente quer se intrometer no trabalho do outro crente, né? O que que o evangelista faz? O evangelista prega para quem não é crente, gente. O evangelista tem que pregar para quem ainda não creu, para quem ainda não se converteu, para quem ainda não é crente, entende? Então o evangelista tem que falar com quem ainda não ouviu falar sobre Cristo. O evangelista não tem que falar com quem já ouviu falar sobre Cristo, né? Há uma ordem dentro da igreja. O certo é você ouvir falar sobre Cristo, você crer, você se converter. Então você começa a estudar os fundamentos, né, da fé cristã. Existem os fundamentos. Depois dos fundamentos, você tem que se aperfeiçoar na palavra. Então você tem que passar por um ensino ali por meio de mestres, né, da palavra. E então você tem que ser guiado por um pastor, né, que o pastor vai estar te orientando ali, te guiando, né? E então você tem que ser orientado por um profeta, porque esse profeta vai dizer quando você está no caminho errado, quando você não está, né? Então cada um tem um ministério, realmente cada um tem uma função dentro do corpo, né? Tem todo sentido. E o evangelista é para pregar para quem não é crente, gente. Então o evangelista não tem que pregar para quem já ouviu falar sobre Cristo, para quem já creu, para quem já, né? O evangelista ele tem que sair e pregar para quem nunca ouviu. O evangelista ele tem que sair e abrir, né, novos horizontes, né? Parece muito com o apóstolo, né? Porque o apóstolo também ele sai para pregar para quem nunca ouviu, né? Mas há uma diferença de pregação desses dois, né? A pregação do apóstolo é baseada em fundamentos. Então, o apóstolo ele vai pregar sobre os fundamentos da fé cristã, né? Ele não vai falar só sobre a salvação, porque, gente, às vezes a pessoa prega só sobre a salvação, né? E aquele que está recebendo aquela mensagem do evangelho, ele crê em Cristo, né? Ele até renasce em Cristo ali, né? Só que a fé sem obras é morta, né? Crer até Satanás crer, né? Então a nossa diferença para Satanás é a obediência. Então não basta só crer, não basta só crer em Cristo, né? Crer em Deus até Satanás crer. Então a gente precisa obedecer. Então a gente precisa conhecer a Cristo, conhecer a palavra, né? Então esse é o intuito do evangelista, apresentar a Cristo. Mas é uma coisa mais de entrada, sabe aquele básico, o cursinho básico? É o evangelista. Então ele vai apresentar Cristo, falar sobre a mensagem da salvação, né? E ele vai despertar em você, né, aquele amor, aquele interesse, né? E você fala, não, eu aceito, eu creio, eu recebo a Cristo, né? Isso é o evangelista. Mas não parou aí. Você já não tá salvo, né? Há um processo, né, de santificação até que Cristo venha, né? Então agora eu vou falar alguns versículos aqui e vou explicando cada um dos versículos, tá bom? Que eu for falando. Romanos, capítulo 15, versículos 19 a 21 diz assim: tenho divulgado o evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Isso é o evangelista. O evangelista tem que pregar para quem nunca ouviu falar sobre Cristo. O evangelista tem que pregar para quem não crê ainda. Então o evangelista tem que falar com aquele que ainda não foi alcançado, não com o crente, né? A igreja tem que sair da igreja e pregar no mundo, gente. É isso. A igreja não tem que ficar só dentro da igreja sentado, tem que sair e pregar. E é isso que foi dado à igreja. A verdade é que esse ide aqui do evangelismo, de pregar o evangelho, foi dado a todo mundo. Todo mundo tem esse dom. A todo mundo foi dado, pelo Espírito Santo nos é dado, né, sabedoria para pregar o evangelho de Cristo. Porque a verdade é que a gente precisa ter sabedoria até para evangelizar. Porque se a gente evangeliza errado, ao invés de ganhar uma alma para Cristo, a gente está perdendo uma alma, né? Muita gente, por pregar errado, por falar palavras que são carnais, não são do Espírito Santo, acabam afastando pessoas, né, da igreja, do corpo de Cristo, né? E a gente tem que ter esse cuidado. E quem guia a gente dessa forma é só o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é que vai guiar o evangelista para que ele pregue o evangelho de Cristo, né? E quando ele for guiado pelo Espírito Santo, ele vai pregar o evangelho de Cristo de uma forma ardente. Aquele que ouvir, ele vai falar, não, eu quero, eu recebo, eu aceito. Não, eu aceito a Cristo. Eu aceito agora, eu não quero deixar para depois, né? Essa pessoa, ela entendeu a mensagem da salvação, né? Então, para quem tem que ser pregado o evangelho de Cristo? Para quem tem que se falar o evangelho de Cristo, né?
para quem ainda não ouviu falar dele, ou para quem ouviu e não creu. Então, esse é o foco do evangelista. Não é o crente que já está crendo, já está ouvindo a mensagem de Deus, não. O evangelista tem que sair para o mundo, gente. Não é ficar sentado dentro da igreja. É ir para o mundo e pregar para aquele que não ouviu ainda. É assim que funciona. Outro versículo importante é Mateus, né? O Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus. Mateus era um evangelista, né? Quando a gente fala o Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus, Mateus escreveu um evangelho. Então, ele era um evangelista, né? Mateus, Lucas, João, né? Marcos. Então, eles são evangelistas. Aqueles livros que tem na Bíblia são livros evangelistas, porque eles falam sobre o Evangelho de Cristo. E evangelista é isso, evangelista é o Evangelho de Cristo. Então, em Mateus 4:23 diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Foi o que eu disse. Quem dá os 5 dons ministeriais é Jesus. E Jesus, ele tinha esses dons aqui na terra. Ele praticou todos eles, mestre, profeta, pastor, né, evangelista, todos esses dons ministeriais ele praticou. E aqui a gente está vendo ele praticando um, que é esse daqui, ó, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Ele evangelizava, né? A gente vê que assim, hoje nós pregamos o que? O evangelho de Cristo, né? Mas Jesus pregava qual evangelho? O evangelho do reino, né? Então ele pregou o evangelho de Deus. Ele pregou o evangelho do reino. E qual evangelho nós pregamos hoje? O evangelho de Cristo. O evangelho que Cristo nos deixou. Cristo nos deixou uma mensagem. O que é evangelho? Como eu já disse, é uma mensagem. Cristo nos deixou uma mensagem que há uma salvação, que há uma outra vida além dessa daqui, que há consequências, né? Que há um dia, né, haverá um dia onde se terá o juízo, né, Deus vai manifestar a sua justiça, e tudo isso Jesus pregou, e a gente tem que falar para as pessoas sobre tudo isso, e Jesus falava. Quando Jesus falava, ele não falava o evangelho de Cristo, né? O evangelho dele mesmo, a mensagem dele mesmo, não. Ele falava o evangelho de Deus, né? A mensagem de Deus. Então, Cristo pregou o evangelho do reino, o evangelho de Deus. E nós pregamos hoje o evangelho de Cristo, né? Aqui é uma diferença, tá? Mateus 4:23, como eu acabei de ler, a gente observa que ensinar é diferente de evangelizar, tá? Foi o que eu havia dito, né? Ensinar é uma coisa, evangelizar é outra, tá? Então, a pessoa que está evangelizando, ela não está ensinando sobre a palavra, ela não está ensinando os fundamentos bíblicos, ela não está ensinando a palavra da fé, né? Porque qual é a importância de você entender a palavra inteira de Deus, né? É porque a palavra é Deus, a palavra é Cristo. Quanto mais você conhecer a palavra, mais você conhece o Pai. Então, quanto mais você conhecer da palavra, mais intimidade com Deus você tem. E é por isso que nossa fé é aumentada, porque a gente começa a crer naquilo que a gente conhece, né? Igual, por exemplo, se eu não confio na pessoa, não creio na pessoa, eu não vou emprestar dinheiro para a pessoa, eu não vou confiar que a pessoa vai fazer tal coisa, não é? Eu não conheço aquela pessoa. Mas quando eu começo a conhecer aquela pessoa, né? Eu tenho uma intimidade tão grande com aquela pessoa, eu conheço o caráter dela, eu conheço quem ela é, eu conheço a história dela, o passado dela, o presente dela, o futuro, eu conheço tudo dessa pessoa. Então eu coloco minha mão no fogo por ela, né? Então eu falo, não, eu sei, ele vai cumprir porque eu conheço ele, entende? Então é muito importante a gente conhecer a palavra de Deus, porque conhece Deus, a gente conhece Deus e a Cristo por meio da palavra, né? Então há diferença entre evangelizar e ensinar, né? Ensinar é um ensino realmente da palavra, né? Então Jesus aqui diz que ele ensinava nas sinagogas. O que ele ensinava nas sinagogas? As escrituras, a palavra inteira. Ele tornava aquilo fácil a quem ouvia, ou seja, aqui ele estava sendo mestre e evangelista, tá? Então ele percorria, né, toda a Galileia e ensinava nas sinagogas. Ele era mestre nas sinagogas, né? Então ele ensinava nas sinagogas quem já era crente também, né? Quem já estava ali buscando a Deus. Então ele ensinava, e não só ensinava aqueles que já estavam ali, já estavam convertidos, como ele evangelizava também sobre aqueles novos que estavam chegando para ouvir pela primeira vez, né? Então ele era mestre
e evangelista aqui nesse caso, né? Então, Jesus evangelizava para aqueles que estavam chegando, falando sobre as boas novas, né? Porque qual é o intuito realmente da evangelização, gente? A evangelização não acaba, a evangelização tem que ir continuando. Como? Por meio do mestre, né? Por meio do pastor, por meio do profeta, vai continuando a evangelização daquela pessoa, né? O primeiro passo é a evangelização, né? Ou ela entra pelo apóstolo por meio dos fundamentos. Mas o primeiro passo é esse, né? Evangelizar ou o apóstolo lançar os fundamentos sobre aquela pessoa. Mas, por exemplo, a pessoa foi evangelizada, né? Você chega na pessoa e fala, olha, a pessoa tá muito triste, fala, ó, tal pessoa morreu, né? Na minha família, tal pessoa morreu, eu tô muito triste, eu perdi tal pessoa, né? Então você evangeliza sobre essa pessoa, você fala, olha, existe uma promessa incrível sobre a morte, de que aqueles que morrerem em Cristo se encontrarão. E naquele dia, quando eles se encontrarem de novo, nunca mais eles vão ser separados. Não haverá mais morte, não haverá mais doença, não haverá mais ninguém que os separe. E eles ficarão assim eternamente. E eles nunca mais sofrerão, nunca mais passarão tristezas, eles ficarão felizes nesse lugar, né? Aí, isso é evangelizar, né? Mas o que acontece? Como que isso é feito, né? Por meio de Jesus, né? E você começa a evangelizar a pessoa. É por meio de Jesus. Jesus veio e nos salvou da morte. Qual morte? Não essa primeira morte, mas da segunda morte, né? E você começa a evangelizar essa pessoa, né? E essa pessoa vai ficar interessada, fala, nossa, eu quero esse Jesus, me ensina, né? E se então evangeliza a pessoa, fala, então, você precisa, né, confessar com a sua boca, aceitar a Cristo para que você renasça dele e comece um processo de transformação, você recebe o Espírito Santo, que testemunha que você é filho, e então você começa a crescer, né, no reino de Deus, no espiritual. E assim você evangeliza alguém, né? Mas acabou aí? A pessoa vai e aceita, né, a Cristo. Igual o Filipe Eunuco, né? Eu creio, eu recebo, eu aceito, que me impede de ser batizado nas águas. Se você crê, nada. Vamos lá e batiza, né? E acabou aí. Não aconteceu mais nada. Aí o eunuco não ouviu mais a palavra de Deus, não recebeu mais nada e continuou sua vida, não foi transformado porque não recebeu o Espírito Santo, que nos transforma é o Espírito Santo, não somos nós, né? Então não recebeu o Espírito Santo, mas ele renasceu. Ele renasceu, mas se desviou de novo e não recebeu o Espírito Santo. Então ele não é salvo. Porque crer por crer, até Satanás crê, foi o que eu disse. Então a pessoa precisa ter essa transformação, né? Então não acaba no evangelismo, né? E a gente tem que deixar isso claro para a pessoa, né? A pessoa aceitou a Cristo, recebeu a Cristo, reconheceu a Cristo como seu Salvador, não acabou ali. Ela não tá salva já. Não, ela precisa buscar o Espírito Santo, né? Ela precisa manter uma comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo está sempre dentro dela, porque é o Espírito Santo que vai testificar que ela é filha. Se no grande dia, né, Jesus volta e o Espírito Santo não está dentro de você, suponhamos que Jesus volte agora, né? E o Espírito Santo não está dentro de você, você não é salvo. Tem gente que não sabe disso, tem gente que acha que vai ser salvo porque aceitou a Cristo. Não, você precisa ter o Espírito Santo dentro de você. E a gente precisa falar isso, né, no evangelismo. Então, o que é o evangelismo? Né? O evangelismo é pregar a mensagem de Cristo, a mensagem qual toda, completa. Eu vou dar um exemplo aqui na Bíblia muito claro, que Jesus ensina como evangelizar. Jesus fala claramente qual é a mensagem que tem que ser falada, né? Então, aqui a gente vê que ensinar é diferente de evangelizar. Em evangelizar, a gente não está ensinando a pessoa, né? A gente está transmitindo uma mensagem para aquela pessoa, né? Para que ela seja tocada por aquela mensagem e ela creia. Ela precisa ter fé naquela mensagem que ela está ouvindo, ela precisa acreditar naquela mensagem. Isso é evangelizar, não é ensinar, né? Aí essa pessoa, ela tem que ser recebida no seio da igreja e ela tem que passar por um mestre, o mestre tem que ensiná-la, ela tem que passar por um pastor que tem que ficar conduzindo ela, né? Ver como que tá o caminho dela, orientando ela, né? Ela tem que passar por esses processos. Agora, uma outra coisa que eu anotei aqui, um outro versículo, é Romanos, capítulo 1, versículo 1 ao 6, diz assim, fala pra gente o que é o evangelho, qual mensagem, que mensagem que a gente tem que falar, né? Que mensagem é essa, né? Diz assim, Paulo, servo de Jesus Cristo, né? Servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo,
separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras. Então aqui está falando claramente, Paulo, servo de Jesus Cristo. Paulo foi chamado para ser apóstolo e ele foi separado. Aí agora ele explica para que ele foi separado, qual mensagem que ele foi separado. Ele fala, eu fui separado para o evangelho de Deus, né? Qual evangelho? E aqui ele começa a explicar. O qual foi por Deus outrora prometido. Então, hoje eu prego sobre um evangelho que antigamente havia sido prometido. Aonde? Por meio de profetas nas Sagradas Escrituras. Hoje eu prego por esse evangelho que antes era só uma promessa, mas hoje virou uma realidade. Então aqui ele continua falando, que evangelho é esse que eu tenho que pregar que antes era uma promessa e hoje virou realidade? A respeito do Filho de Deus. Aí ele continua, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, né? Então eu tenho que pregar sobre esse Filho de Deus, que na carne veio da descendência de Davi, mas foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo. Qual é o evangelho que eu tenho que pregar? Jesus Cristo. Eu tenho que pregar Jesus Cristo. Que mensagem que eu tenho que falar de prosperidade? Não. Eu tenho que falar que a pessoa vai ser rica? Não, não é essa a mensagem do evangelho. A mensagem do evangelho é Cristo. A nossa maior riqueza é a nossa salvação. A nossa maior alegria é ter o nosso nome escrito no livro da vida. Não é ter a nossa conta bancária cheia, né? Não é fazer jejum para ganhar propriedades, né? Mas é ter o nosso nome escrito no livro da vida. E é esse o evangelho que a gente tem que pregar. É o evangelho da salvação, o evangelho de Cristo, né? Cristo nunca falou nada disso. Me sigam que eu vou tornar vocês ricos, né? Não, o evangelho de Cristo não é esse. O evangelho de Cristo é aquele em que nós temos que observar as coisas maiores, as coisas de Deus, as coisas do alto, né? E não se ater a esse mundo, porque esse mundo é passageiro. É isso que Cristo falou, né? Então aqui continua, né? A saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor de seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para seres de Jesus Cristo. Então o evangelho que a gente tem que pregar é Cristo, né? A mensagem que a gente tem que pregar é Cristo. Eu tenho que falar de Cristo. Eu tenho que falar de Cristo para quem nunca ouviu falar de Cristo. Quem nunca ouviu sobre Cristo, eu tenho que falar para essa pessoa sobre Cristo. Para aquela que não crê, não acredita em outra coisa e não acredita em Cristo, eu tenho que falar para essa pessoa, né? Para a pessoa que acha que a verdade é que a salvação vem por outra pessoa, outro santo, né? Não, eu tenho que pregar para essa pessoa. A salvação só vem por Cristo. Só há um caminho, né? É isso que eu tenho que pregar. Cristo. É claro, não tem que pregar, se você for para lá, para Cristo, você vai ser próspero, você vai ser rico. Não, tem que pregar que você vai ser salvo, né? Algo muito maior, muito mais importante. Aqui em Romanos 10, 13 e 17 também ensina pra gente sobre o evangelho. O evangelho também é o quê? É pregar o que Cristo disse. Então, gente, se eu tô pregando o que Cristo disse, eu tenho que conhecer o que Cristo disse. Antes de sair e evangelizar, antes de sair e pregar, eu tenho que estudar. Eu tenho que aprender. Como que eu vou pregar sobre algo que eu não conheço, né? Como eu vou falar de Cristo se eu não conheço a Cristo? Como eu vou falar de Cristo? Como eu vou pregar o que Cristo falou se eu não sei o que Cristo falou? Eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que estudar, gente. Não tem outra forma, né? Não tem um resumo, não tem outro jeito. Eu tenho que abrir a Bíblia e ler, estudar e saber o que Cristo falou. Porque eu tenho que repetir o que Cristo me falou. As palavras que Cristo falou têm que ser repetidas, né? O evangelho são as palavras que Cristo falou. E eu tenho que falar sobre esse evangelho, das palavras que Cristo falou, das obras que Cristo fez, né? Dos sinais que Cristo operou. Eu tenho que falar sobre tudo isso, mas eu tenho que conhecer, né? Tem muita gente querendo falar e só sabe o básico que ouviu num louvor. Não, você tem que conhecer profundamente a palavra de Deus, né? Você tem que conhecer profundamente para você poder evangelizar, para você poder falar para outras pessoas, né? Então diz isso em Romanos 10, 13 e 17. Diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem eles não creram? Todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus vai ser salvo.
Mas como todos vão invocar se nem todos ouviram, se nem todos creram ainda, né? E como eles vão crer se eles não ouviram? Para alguém crer, precisa ouvir, precisa ter alguém que evangelize, que fale sobre Cristo para ele, senão é como ele vai acreditar no que ele nunca ouviu falar, né? E aqui continua, e como eles vão ouvir se não houver quem fale? Precisa sair evangelizar, precisa sair falar sobre Cristo. Às vezes a gente vê muita gente pondo a mão e falando, né, que a pessoa está em pecado, que a pessoa está errada, que a pessoa, né, não, mas como que a pessoa vai crer, como que a pessoa vai ouvir se você não abrir a boca e falar, se você não pregar, né, o evangelho de Cristo? Ele precisa conhecer o evangelho de Cristo, né? A verdade é que ele não sabe o que está acontecendo, né? Ele não conhece a verdade ainda, né? Ele está cego, igual nós éramos antes de conhecer a verdade, né? E aqui continua. E como pregarão se não forem enviados, né? Então, quem nos envia? O próprio Cristo nos enviou. O próprio Cristo falou, agora vão e façam discípulos no mundo, né? Vão e façam, né, seguidores. Discípulos são seguidores. Então, vão, preguem e tragam seguidores para Cristo. Tornem pessoas seguidoras de Cristo, né? Pregando o evangelho de Cristo. Né? Então, precisa pregar, né? Como vai pregar se não forem enviados? Jesus enviou. Jesus tem um chamado para todos, né? Todos irem pregar. Então, aqui está escrito, como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação. Então, para a pessoa ter fé, como que ela vai ter fé? Pela pregação. Então, ela só vai ter fé pelo ouvir a palavra de Deus, pelo ouvir a palavra de Cristo, né? Pelo ouvir a mensagem. É assim que ela vai ter fé. Quando ela ouvir, ela vai começar a ter fé. Então, aqui diz, né? E assim a fé vem pela pregação. Então, pela pregação, a fé é produzida naquele que está ouvindo. E a pregação vem por onde? Pela palavra de Cristo. Então, aqui está falando claramente o que a gente tem que pregar. A palavra de Cristo. Então, eu não tenho que pregar o meu achismo. Eu não tenho que pregar o que eu acho. Não tenho que pregar o que eu julgo certo, o que eu julgo errado. Eu tenho que pregar o que Cristo falou. Eu tenho que pregar o que Deus disse. Eu tenho que pregar a palavra, né? Não tenho que pregar o que eu penso. Em Mateus, continua no Evangelho de Cristo, né? Fala pra gente sobre o evangelho que tem que ser pregado, sobre a mensagem que tem que ser dada, né? Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 24, versículo 4 ao 14, diz claramente, gente, o que a gente tem que falar. E Jesus que falou isso, claramente qual é a mensagem que a gente tem que dar. E ele fala assim, e ele lhes respondeu, tomem cuidado, para que ninguém engane vocês, porque muitos virão em meu nome, e eles vão dizer, eu sou o verdadeiro Cristo. E assim eles vão enganar a muitos. Muitos vão acreditar que eles são os verdadeiros Cristos. E ele continua falando, Jesus. E certamente vocês vão começar a ouvir falar de guerras. Vai começar a ter muitas guerras no mundo. Vocês vão começar a ouvir muitos rumores de guerra. Vejam, não se assustem quando vocês ouvirem falar de guerra. Porque é necessário que isso aconteça. É necessário que haja guerras, né? Mas esse não vai ser o fim ainda. Porquanto se levantará nação contra nação. Reino contra reino vai se levantar. E vai haver fome. E vai haver terremoto em vários lugares onde não tinha. Porém, tudo isso é só o princípio das dores. O negócio vai piorar ainda. Essa é a mensagem que a gente tem que falar. Para as pessoas mudarem, porque o tempo é curto. Jesus está voltando, falta pouco. É essa a mensagem que a gente tem que pregar. Que não é brincadeira não, que o lago de fogo e enxofre vai ser ruim, vai ser um ranger de dentes, é isso. E aqui Jesus continua falando que tem que ser pregado. Jesus fala, então, né, isso vai ser só o princípio das dores. Não vai estar ainda no auge não, vai ter ainda coisa pior. Então, vocês vão ser atribulados. Vocês vão ser mortos. Vocês vão ser odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos vão se escandalizar.
Muitos vão trair, muitos vão odiar, se odiarão uns aos outros. Vão se levantar falsos profetas e esses falsos profetas vão enganar muita gente. E por se multiplicar a maldade, a iniquidade, o amor vai se esfriar. Ninguém mais vai saber o que é amor. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse vai ser salvo. E aqui Jesus fala: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Ou seja, o que a gente tem que pregar, gente? É isso, que não é brincadeira, não. O que um evangelista tem que sair pregar? Ele tem que sair pregar para aquele que nunca ouviu falar de Cristo e falar assim, olha, a verdade é que esse tempo aqui é passageiro. Essa vida é passageira, né? Há uma morte nessa vida, mas Deus nos prometeu uma outra vida, né? E há duas opções, né? Há uma vida de eternidade em alegria com Deus e há uma vida num lago de fogo e enxofre junto com Satanás e os demônios e um ranger de dentes tremendo ali, terrível, né? E a gente tem que pregar isso. E olha que a Bíblia mesmo já anunciava que os fins dos tempos estariam chegando, que o povo ia se esfriar, que haveria a maldade que hoje há no mundo e o negócio vai piorar, sabe? É isso que tem que ser pregado. E Jesus ensina claramente, né? Essas são as boas notícias, né? Boas notícias, é claro, para quem é salvo, né? Então, para quem é salvo, é boas notícias de que a pessoa será salva e passará uma eternidade inteira sem mais sentir tristeza, dor, choro. Não vai mais chorar, né? Essa pessoa não vai passar mais dores, né? Então, Romanos 16 fala mais um pouquinho. Romanos 16, eu anotei aqui, Romanos capítulo 16, versículo 24 a 27, eu anotei o seguinte. É uma passagem que tem a ver com isso. Quando a gente vai falar, a gente tem que saber o que está falando, né? Então, se a gente vai evangelizar, se a gente vai falar sobre a mensagem de Cristo, se a gente vai falar sobre Cristo, se a gente vai falar sobre os fins o fim dos tempos, né? Porque essa também é a mensagem do Evangelho, a salvação, né? E a salvação vai vir quando? Depois, no fim dos tempos, né? Vai ter o julgamento de Satanás e esse é a salvação. Nós também seremos julgados, então vem a salvação. Então a gente precisa pregar o fim dos tempos, né? Então a gente precisa conhecer. Né? Não é pregar o que a gente ouviu falar em filme, não é pregar o que a gente ouviu alguém falar um dia, não é pregar o que a gente viu um louvor tocar, mas é pregar o que a gente lê na Bíblia. A gente tem que ler a Bíblia e pregar aquilo que a gente entendeu, leu, aprendeu, né? Tá com dificuldade, não tá entendendo, o mestre existe para isso, ele foi levantado para isso. Na verdade, até se você entende, é muito bom você passar com o mestre, porque às vezes a gente entende errado, né? O mestre não, ele já foi levantado para tirar esses problemas, né? Porque existe tanta religião que brotou da própria Bíblia, né? Porque existem várias religiões que brotaram da Bíblia, a mesma Bíblia, né? E várias religiões brotaram da mesma Bíblia. Por quê? Porque são pessoas que entenderam, cada um entende o que quer. Mas a verdade é que Jesus levantou pessoas para isso, né? Jesus levantou ministérios, né? Igual, não é cada um entender o que quer. O mestre foi levantado para isso, para falar o que é certo e não o que cada um quer, né? Então é nesse sentido. E a gente tem que conhecer aquilo que a gente está pregando e a gente tem que viver aquilo que a gente está falando também, né? Então diz assim, Romanos 16, versículo 24 a 27. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto, e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio, seja dada a glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Então aqui está falando claramente, né? A gente tem que pregar sim o evangelho, né? Que antes era oculto. Realmente, antes da vinda de Cristo, né? A revelação era oculta. Mas em Cristo se revelou.
né? Deus se revelou plenamente em Cristo, né? E aqui diz, e foi dado nós conhecermos, né, a revelação completa, a verdadeira mensagem, como nas Escrituras. Então a gente tem que ler, gente. A gente tem que ler as Escrituras, a gente tem que estudar as Escrituras, a gente tem que conhecer quem realmente é Cristo, né? Antes de sair e pregar, a gente precisa conhecer, tá? Então, Mateus, Evangelho de Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo 1, versículo 14 e 15, a gente tem um exemplo de evangelização que Jesus fez. Jesus evangelizou nesse caso aqui. E é um exemplo para a gente de como evangelizar. Então, Jesus provavelmente aqui deve ter falado sobre o evangelho, né? Jesus deve ter falado o que vai acontecer, né, no fim do tempo, que há uma forma de você escapar da segunda morte, que é através de Cristo, da salvação, né? E para isso você precisa crer, você precisa ter fé e você precisa obedecer e conhecer as Escrituras, né? Então, aqui ele vai dizer, né? Vai evangelizar aquele povo, vai dar a mensagem para aquele povo depois de provavelmente ter evangelizado, falando de toda essa mensagem. Ele diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo... Olha o que Jesus falava. Jesus pregou o evangelho, né? Então ele ia nos lugares, pregava o evangelho e dizia assim: gente, o tempo está chegando, tá perto, falta pouco, né? O reino de Deus está muito perto, né? Se arrependam e creiam no evangelho, né? Então se arrependam e creiam na mensagem, creiam que o que eu estou dizendo é verdade, porque falta pouco tempo. Então façam enquanto ainda há tempo de vocês serem salvos, né? E esse é um exemplo de evangelização. Jesus ia, pregava, falava sobre o evangelho de Cristo, o evangelho do reino, né? E então ele falava, gente, tá, falta pouco tempo, creiam no que eu estou dizendo, né? Tem um outro exemplo aqui também de Filipe do eunuco, né? É um exemplo claro de evangelização, muito claro. Filipe aqui fez uma evangelização perfeita de exemplo. Atos, capítulo 8, versículo 30 e 31. Diz assim: correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: você entende o que você está lendo? E então o eunuco respondeu: como eu vou poder entender se não houver quem me explique? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Então o que acontece? Filipe era um evangelista, Filipe não era mestre. Filipe não era mestre, Filipe não era apóstolo. Filipe era um evangelista e diácono. O Espírito Santo levou Filipe a ir até uma estrada, né? E nessa estrada passou um eunuco. E esse eunuco estava lendo a escritura. E Filipe viu que o eunuco estava lendo a escritura e o eunuco estava lendo naquela parte onde Isaías fala do Messias, fala de Cristo. E então o eunuco viu ele lendo ali atentamente, né? E ele falou: você está entendendo o que você está lendo aí, Isaías? E o eunuco fala: não estou entendendo. Como eu vou entender se não houver quem me explique, né? A verdade é que esse Isaías está falando dele mesmo ou ele está falando de outro que viria? Eu não entendi. E ele fala assim, o eunuco, né? Ele não estava entendendo de quem viria a salvação. Então o Filipe se senta ao lado do eunuco e começa a pregar para ele sobre a salvação, começa a explicar que ali estava sendo falado sobre Cristo e começa a pregar ali para ele falando sobre a mensagem das boas novas, né, as boas notícias ali, né, e começa a falar que então Cristo, né, que é o Salvador, que Cristo é que veio para redimir o povo e começa a explicar. Então o eunuco fala, ele pregou tão bem, né, o Filipe, ele pregou tão bem, mas tão bem, que o eunuco fala: olha, ali tem água, eu tô vendo ali um rio, né? O que me impede de ser batizado? Então ele pregou muito bem, ele falou sobre o batismo, falou tudo, né? O Filipe. Então o eunuco pergunta isso, e Filipe fala: você crê verdadeiramente que no evangelho que eu te falei, você crê em tudo que eu disse? Eu vou, creio verdadeiramente. Ele falou: então nada te impede. E foi batizado, né? Então você vê que evangelismo eficiente de Filipe, né? Então isso é evangelismo, isso é evangelizar, isso é o ministério de evangelista, né? É você pregar, né? Tem gente que tem dons, esse dom especial, né? De sair pregando, realmente, gente, precisa ter dom, sabe? Porque é claro que a gente é movido pelo Espírito Santo, por exemplo, para pregar onde você estiver, né? Eu tô em um lugar, aparece uma oportunidade, eu vou pregar.
Amém. A todo mundo é dado esse dom. Mas o ministério de evangelista é um pouco mais forte, é um pouco maior, sabe? É algo que te impulsiona aquilo, né? Então, em qualquer lugar que você for, você acha oportunidade, a coisa acontece, né? E você tem desenvoltura para aquilo, né? Então, você pode estar pregando na praça, sabe? As pessoas vão parar ao seu redor e ficar te ouvindo, né? Isso é um evangelista, o ministério de evangelista, né? Aquelas pessoas às vezes estão com a Bíblia na praça e estão pregando sobre o evangelho, estão pregando sobre Cristo, né? Cristo viria, tal, não sei o que, e fala a mensagem. E esse é um evangelista, né? Então as pessoas param, ouvem, né? E começam a arder dentro dela e falam assim, eu quero conhecer esse Cristo, né? Eu quero aceitar esse Cristo sim, eu quero renascer. Então em Mateus agora a gente vai ver outra coisa importante, que o evangelista, gente, sinais seguem eles. Então o que acontece? O evangelista fala com quem não crê, né? Então, o evangelista não fala com quem crê. O evangelista não fala com quem já conhece a Cristo. O evangelista fala com quem? Com quem não conhece a Cristo, com quem não acredita em Cristo. Então, a essa pessoa, como ela está falando com gente que não conhece a Cristo, como ela está falando com gente que não acredita no poder de Cristo, não acredita no evangelho de Cristo, é dado poder a essa pessoa, é dado poderes e sinais. Para quê? Gente, quem é que precisa de sinais? O crente não precisa de sinais, né? O crente viverá pela fé. Quem é que precisa de sinais? O ateu, o não crente. Os sinais não são para o crente. Os sinais são para os não crentes. Porque eu já creio, eu não preciso de sinais para crer. Eu já tô crendo, eu já acredito, né? Então, quem é que precisa de sinais? Aquele que não crê. Então, os sinais seguem, por quê? Porque para fazer com que aquele que está ouvindo o evangelho creia. Então, quando você, normalmente evangelista é assim, quando você chega e evangeliza alguém, é dado a você em Cristo, né, o poder de manifestar sinais. Para quê? Para aquela pessoa cair no convencimento do que você está falando, que realmente é o poder de Cristo, né? Então é dado sinais de operar milagres, a gente vai ver todos os sinais aqui que eu vou falar. Sinais até, por exemplo, de ser liberto da morte. Por exemplo, Paulo, ele estava com um monte de gente ali que não acreditava em Deus, né? Não acreditava em Jesus. Então, uma cobra venenosa picou ele. E aí todo mundo ficou parado esperando. Falou, vou contar o tempo, daqui a pouco ele morre. Esse veneno aí é rápido. E nada, o homem não morreu, o homem estava mais forte do que nunca, ajudando lá a trabalhar, fazer as coisas. E então o povo falou, não, realmente, esse homem está com Deus. Entendeu? É um sinal, isso é um sinal. A gente vai ver que esse sinal está previsto aqui. E isso é um sinal claro, né? E é dado esse poder, esses sinais àqueles que estão evangelizando. Para quê? Para que aqueles que não creem, creiam por meio dos sinais, né? Então, se não creu pela palavra, pela pregação, vai crer pelos sinais. É assim que funciona. E em Marcos diz isso, tá? O Evangelho de Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 16, versículo 15 ao 18, diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Eu já expliquei sobre esse batismo, né? Não é nas águas, tá, gente? É batizado, mergulhar no Espírito Santo e mergulhar em Cristo, né? Quem renascer em Cristo e for receber o Espírito Santo será salvo. Eu só renasci em Cristo, não recebi o Espírito Santo, não sou salva. Por isso que a gente vê mais pra frente uma preocupação dos apóstolos, porque em um determinado lugar houve ali uma evangelização. Foi até Filipe, se eu não me engano, houve uma evangelização, pessoas aceitaram a Cristo, mas não receberam o Espírito Santo. Então os profetas chegaram lá, os apóstolos chegaram lá, e vendo que as pessoas não receberam o Espírito Santo, começaram a impor as mãos sobre elas para que elas recebessem o Espírito Santo, porque é fundamental a pessoa receber o Espírito Santo. Se não tiver o Espírito Santo, você não é salvo, porque é o Espírito Santo que te testifica que você é filho, né? E aqui é isso, então você precisa ser batizado para ser salvo, mas quem não crê será condenado, né? Então quem não crê nesse evangelho, nessa pregação, nessa palavra, não vai ser salvo, né? Então é lógico, creu e foi batizado, não só creu, porque foi o que eu disse, né? Crer até Satanás crer. Você vê que há uma diferença aqui, né? Fala, quem for batizado será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Ou seja, não basta só crer. Você tem que crer e ser batizado. Não é batizado nas águas aqui que diz, mas é ser batizado
de forma que Cristo está em mim e o Espírito Santo está em mim. Isso é o verdadeiro batismo, né? Não tá falando das águas, né? Você é salvo sem ter o batismo nas águas, né? Desde que você realmente tenha o batismo do Espírito Santo e o batismo realmente em Cristo, né? Mas se você não crer, será condenado. Então, só crer também não basta, porque crer por crer, os demônios e Satanás creem. Mas a gente precisa receber o Espírito Santo dentro de nós, né? Então, aqui continua. Estes sinais irão acompanhar aqueles que creem. Então, ou seja, né? Eu creio e eu vou evangelizar um que não crê. Sinais vão me seguir. Para quê? Para falar com quem? Com quem não crê. Né? Quem crê não precisa de sinais. Quem crê vai viver pela fé. Então, os sinais que me seguem são para convencer quem? Quem não crê. Então, eu vou receber sinais como eu creio. Eu vou receber sinais para convencer quem? Quem não crê. Então, quando eu for falar com um ateu, a mim foi dado por meio da palavra de Deus sinais. Então, eu tenho sinais manifestados para convencer o ateu, né, de que o que eu estou falando é verdade, esse evangelho é verdadeiro. Então, diz aqui quais são os sinais, né? Então, diz, em nome de Cristo, essas pessoas vão expulsar demônios. Isso é um sinal. Isso é um sinal para o ateu. Então, quando alguém expulsa um demônio, isso é um sinal que foi dado para quem? Para o ateu, para o não crente, né? Então, isso não é um sinal para o crente, é um sinal para aquele que não crê, que os demônios estão sendo expulsos, né? Falarão novas línguas, né? Então, essa pessoa... Tem um caso muito interessante que eu vi, que eu conheço, até pessoal, assim, eu até conheço essa pessoa. Ela foi fazer uma cirurgia e nessa cirurgia tinha um médico japonês. E ela tava na maca, gente, ela começou a falar japonês. Ela nunca falou japonês na vida dela, ela não sabe falar japonês. E ela começou a falar japonês. Aí fez a cirurgia, tudo. Quando terminou a cirurgia, né, ela já tava recuperada, o médico falou assim, por que você falou tudo aquilo pra mim? Você sabe falar japonês, né? Ela falou, não sei não. Não sei falar japonês, não. Ela não sabia falar nada em japonês, né? E ele ficou tocado, porque ele falou, nossa, você me falou tanta coisa que só Deus sabia, né? E ele ficou emocionado, o médico, né? Isso é o dom de falar novas línguas, né? Não é o dom, gente, falar novas línguas. Aqui, quando fala falar novas línguas, é para você... são sinais que vão acompanhar os que creem para convencer os que não creem. Então, não é falar em línguas que a gente conhece que edifica a si mesmo. Porque não vai adiantar eu tentar convencer um ateu falando em línguas. Ele não vai entender nada, vai falar que eu sou louca. Né? Então, isso não vai convencer um ateu, não é isso. É o falar em línguas na língua da pessoa, uma língua estrangeira, né? Então, isso é um convencimento. Igual, por exemplo, teve uma igreja onde tinha um alemão, estava visitando a igreja nesse dia. Do nada, levantou um homem lá, começou a falar em alemão. O homem começou a falar em alemão. Aí o alemão levantou e o alemão começou a falar e eles falaram em alemão. Aí quando terminou, aí o alemão começou a chorar. Falou, nossa, não sei o quê. Aí ele falou assim, onde você aprendeu alemão? Não sei o quê. Ele falou, não sei falar alemão não. Sem falar alemão, não. E é assim, gente, isso que é esse dom, falar novas línguas, né? Então é dado esse dom. Tem uma pessoa que eu conheço, eu não conheço essa pessoa que aconteceu isso, mas a pessoa que eu conheço que relata que conhece essa pessoa. Tem uma pessoa que ele foi fazer uma vez e essa pessoa falava inglês. E ele recebeu uma unção tão forte ali que ele começou a falar inglês com essa pessoa. E até hoje ele fala inglês. Ele do nada, gente, sabe? A pessoa recebeu um dom e fala inglês. Ele começa a falar inglês fluente. Ele fala inglês fluente. E ele recebeu esse dom, entendeu? Então não é um falar novas línguas, você vai falar, né, uma língua que ninguém tá sabendo. Não é isso, porque isso não vai convencer o ateu, né? O que vai convencer o não crente é algum sinal. Então, eu falar língua ininteligível, que ninguém tá entendendo o que eu tô falando, isso não é um sinal. Isso não é um sinal de loucura, né? Eles vão olhar pra mim e vão falar que eu sou doida. Mas agora, se eu falar uma língua, né? Isso é um sinal. Aí ele me pergunta, quanto tempo você fala tal língua? Eu falo, não sei, não falo, né? Isso é um sinal. E aqui continua, pegarão em serpentes, né? E se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Foi o caso de Paulo, né? Então, a serpente lá
mordeu ele, nada aconteceu, né? Então, esses são sinais também. Então, aquilo que aconteceu com Paulo foi sinal, tanto que o povo depois creu, né? O povo não estava nem aí para Paulo, mas depois que viram o que aconteceu, o povo creu, a gente vê. E aqui continua. Essas pessoas também terão os seguintes sinais: elas vão impor as mãos sobre os doentes e esses doentes vão ficar curados, né? Então, que sinais são esses? São sinais para convencimento dos ateus, né? Então, é sinal, gente, que tem. Foi o que eu disse uma vez, eu sempre falo nas aulas que eu dou. Deus não desperdiça poder. Quem desperdiça poder é Satanás. Deus nunca desperdiça poder. Satanás desperdiça poder. A gente lembra quando a gente estudou em Êxodo, né? Quando foi para Moisés falar com o povo, para convencer o povo, né? Deus deu 3 sinais. Mas Deus fala o seguinte: usa o primeiro sinal. Se o povo não se convenceu, usa o segundo. Se não se convenceu com o segundo, usa o terceiro. Deus podia ter usado os 3 de uma vez só, né? Mas ele não desperdiça poder. Satanás já não, né? Satanás no livro de Jó faz descer fogo do céu, faz vir terremoto, faz vir furacão. Satanás é exibido. Deus não é exibido, né? Então, Deus não desperdiça poder. Então, Deus vai manifestar o poder quando houver algum propósito. Não há propósito, não há manifestação de poder. Não tem propósito naquilo, né? Então, precisa ter um propósito. Então, aqui esses sinais seguirão os que creem. Por quê? Porque sinais são para quê? Sinais são para aqueles que precisam de sinais. Quem é que precisa de sinal? Quem não crê. Quem crê vive pela fé, não vive por sinais. Então, quem precisa de sinais? Quem não crê. Então, esses sinais vão seguir para apontar para aqueles que não creem. Tem um pastor que uma vez falou, esse homem, ele estava com, acho que era perda da visão, alguma coisa assim, eu não lembro qual que era o problema dele exatamente. Aí ele chegou pro pastor e falou, eu quero que você ore sobre mim. Aí o pastor falou, tá bom, eu oro, mas deixa eu falar um pouquinho sobre Jesus primeiro, você aceita Jesus e eu oro sobre você. Aí o homem falou, não quero falar sobre Jesus não, quero aceitar Jesus não, só ora sobre mim e me cura. Aí o pastor foi pro canto e ele ficou nervoso, ele falou, não quero orar sobre esse homem. Ele não quer aceitar Jesus, não quer orar sobre ele. E o Espírito Santo falou para ele, você vai orar por ele, ele vai ser curado. E isso vai ser contra ele no julgamento, porque ele recebeu o sinal e ele não creu. Ele não quis aceitar. E isso vai depor contra ele no julgamento dele. E ele foi curado, esse homem, né? Fala que realmente ele orou sobre esse homem foi curado, ele não quis. Ele não quis aceitar Jesus. Então agora continuando, tá, gente? Faltam só 2 versículos pra gente terminar. Em Atos 14, versículo 1 a 7, diz também isso, que quem evangeliza, quem prega, né, para quem não crê ainda, para quem não é crente ainda, para quem não ouviu ainda falar sobre Cristo, né, além de manifestar sinais, é dado esse poder, né, de manifestar sinais, também essa pessoa recebe o dom de falar com ousadia. Essa pessoa fala com ousadia, fala com intrepidez, fala, sabe, de uma forma que o pessoal ouve e fica, eu quero isso, né? Então é isso, é desse jeito. E diz assim, Atos 14, versículo 1 ao 7. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, pelas mãos deles, eles fizeram sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns ficaram com os judeus e os outros ficaram com os apóstolos, né? Então a gente vê que eles falavam com uma ousadia, né? Uma intrepidez ali, né? Uma graça e também manifestava sinais ali, né? E aqui continua. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus associados com as suas autoridades para os ultrajar e apedrejar, sabendo-o eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o evangelho, né? Então é isso. A gente vai finalizar agora com o último versículo que tem, a última passagem que tem aqui, muito importante. Essa última passagem é extremamente importante. Eu deixei por último, é super importante.
Então a gente vê, gente, aquele que vai evangelizar tem que ter consciência disso. Deus lhe deu poder para manifestar sinais, né? Por isso que a pessoa tem que saber o que tá fazendo, né? Gente, porque senão já vi gente que sai para evangelizar e é envergonhado por demônio, viu? Então a pessoa tem que ir, né, sabendo o que tá fazendo, né? Então teve um tempo que eu saía para o evangelismo, eu era chefe do setor do evangelismo, eu ia na rua, quando você vai orar para alguém assim, gente, você tem que orar de olho aberto, viu? Porque senão o demônio manifesta ali e vem te bater. Você tem que ficar de olho aberto ali, orando, né, de olho aberto ali, sobre a pessoa, né? E já tem caso já que a pessoa tá de olho fechado, não tá vendo o demônio, né? Você tá tentando orar, o demônio pula, né? Então tem que estar esperto, né? É desse jeito, a pessoa tem que ficar esperta. Última coisa que é muito importante, gente, muito importante mesmo. O evangelho não é autoajuda. O evangelho de Cristo não é ego. O evangelho de Cristo não é falar o que o outro quer ouvir. Não é isso. Hoje em dia a gente vê uma pregação de evangelhos de autoajuda, uma pregação de evangelhos de ego, né? Do que o outro quer ouvir. Tem pessoas até que selecionam, eu não vou falar sobre esse assunto, senão eu vou perder seguidores. Senão eu vou perder membro da igreja, né? Então, falam até abordam o que vão falar, né? Só falam determinados assuntos por causa disso. E evangelho não é isso. O evangelho de Cristo não é, sabe, dar a mensagem certa para encaixar na vida daquela pessoa, não é, sabe, tentar inflar o ego do outro, né, falando que vai dar tudo certo, que o outro vai ficar bem, que não é isso que é o evangelho de Cristo, né, não é isso. E hoje, infelizmente, se deturpou de uma tal forma que o evangelho tem sido pregado de uma forma que é um novo evangelho, né? Eu não conheço esse evangelho que está sendo pregado. É um evangelho de prosperidade, é um evangelho de autoajuda, né? Então, não conheço esse evangelho, né? Esse evangelho não é o evangelho de Cristo, né? Um evangelho que fala para você que tudo vai ficar bem nesse mundo. Gente, a gente acabou de ler. Tá dizendo aqui que as coisas vão piorar, as coisas vão cada vez mais piorar, não vai ficar bom não nesse mundo. Que evangelho é esse que as pessoas estão falando que nesse mundo vai ficar cada vez melhor, sua poupança vai subir, sua propriedade vai melhorar, seu salário vai... Não é isso que a palavra de Deus diz que cada vez vai ficar mais curto, que o negócio vai encurtar cada vez mais, que vai ficar mais difícil cada vez mais, mas o justo vai viver pela fé e Deus vai nos dar uma paz que excede todo o entendimento humano, uma força, um vigor, um ânimo. É isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus não diz, não, né? Que a gente tem que continuar no caminho que a gente tá, porque se estão falando mal da gente é porque estão com inveja, né? Eu já vi esse tipo de pregação, né? Onde a pessoa fala assim, gente, se estão falando mal de você é porque estão com inveja. Gente, isso não é evangelho de Cristo, não. O evangelho de Cristo é você orar pelo seu inimigo, você amar o seu inimigo. O evangelho de Cristo é você entender que a luta não é com o irmão, a luta é espiritual. Você entender, né, que há uma luta ali espiritual e que aquela pessoa está sendo usada, né? É isso, né? Usada ou pela carne dela ou usada de uma forma por espírito maligno. Mas é isso, nem tudo é um espírito maligno, muitas coisas é a carne da gente, né? E é isso. Mas hoje em dia é um evangelho totalmente torcido, né? E hoje em dia, infelizmente, chegou um ponto da história que a gente precisa evangelizar os crentes, né? Porque tem muito crente que não conhece o evangelho. Tem muito crente que não conhece o verdadeiro evangelho de Cristo, que é amar ao próximo, amar a si mesmo e amar a Deus, sabe? Tem muita gente que não conhece esse evangelho, sai julgando o outro, sai criticando o outro, sai, né? Não sei que evangelho é esse que essa pessoa conhece. Então, chegou a um ponto que precisa evangelizar dentro das próprias igrejas, porque tem uma igreja, a gente já falou sobre isso, a igreja em Laodiceia, né? Onde a carta de Apocalipse para ela é assim, Jesus fala isso, fala, olha, vocês são uma igreja rica, igreja grande, um grande centro comercial, tem várias atividades, né, tem louvor, tem de tudo aí, tá, o negócio tá bombando, mas eu tô lá na rua, na porta batendo, e vocês não abrem para eu entrar. Gente, Jesus não tá dentro dessa igreja. Jesus não tá dentro dessa igreja, eles estão pregando lá outra coisa e Jesus tá lá fora, sabe? E isso acontece muito hoje, infelizmente. A gente vê um evangelho sendo pregado que é evangelho de ego,
É o evangelho sabe, põe aqui a água para cair dinheiro na tua conta, né? É demais. Tá? Hoje tá uma coisa, né? Você não vê falar sobre salvação, sobre a segunda morte, né? Você não vê o lago de fogo e enxofre, né? Essa luta, o outro não é teu inimigo, você não tem que ter ódio do outro, né? Eu já vi cada absurdo, pessoa falando que o outro tá com inveja, a pessoa tá assim, é porque tá com inveja, eu sou melhor, Deus tá me abençoando, vou pisar na cabeça do inimigo, né? Gente, quando a Bíblia diz pisar na cabeça do inimigo, não é pisar na cabeça do irmão. Não é pisar na cabeça até do que não é irmão ainda, que é criatura, né? Não é pisar não na cabeça do inimigo, criatura. Tá querendo falar espiritualmente. Hoje em dia as pessoas distorcem tudo para os seus próprios egos, né? A gente tem que ter muito cuidado. E diz isso em 1 Tessalonicense, a última, tá? A gente vai finalizar, amém. 1 Tessalonicense, capítulo 2, versículo 4 a 6, diz assim: pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar ele o evangelho, assim falamos, não para agradar os homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação. A gente não fica puxando o saco de ninguém. Quantas vezes a gente já viu isso? Gente, eu já vi profecia para bajular as pessoas, sabe? Já vi até isso. Tem que ter muito cuidado. E aqui continua: como sabeis, nem de intuitos gananciosos, gente. Evangelho com intuito ganancioso, também não. Também não. E aqui ele fala: Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando a glória de homens, nem de vocês e nem de outros. Jamais andei por aí querendo buscar fama, querendo buscar ser reconhecido, né? Ser afamado, ser famoso, né? Isso que Paulo diz aqui. E amém, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, amém. Hoje foi sobre, então, o ministério de evangelista, né? Então, que a gente compreenda isso, que primeiro a gente tem que conhecer antes da gente sair pregar, né? Então, a gente tem que saber o que é ser evangelista, pra gente não sair aí pregando coisa errada, né? Então, vamos ler a Bíblia, vamos estudar o que é Cristo, quem foi Cristo, né? O que Cristo fez, porque a verdade é que o evangelho que a gente tem que pregar é o mesmo evangelho que Cristo pregou. Então, tudo que Cristo disse, nós devemos repetir. Tudo que Cristo falou, nós devemos falar também. E devemos apontar todos os sinais que Cristo falou. E quando a gente estiver de frente de um ateu e falar, Cristo curou, eu falo, duvido, cadê Cristo? Não sei o quê. E você fala, Senhor, a tua palavra diz que sinais seguiriam aqueles que creem. E eu tô aqui, eu preciso do seu sinal, Senhor. Cura essa pessoa agora dessa perna, sabe? E a pessoa sai curada e crê. É isso que a palavra de Deus nos promete, né? Mas a verdade é que a gente precisa estudar, a gente precisa conhecer, né? Então a gente precisa entender quem é Cristo, entender a palavra dele para poder evangelizar. Senão a gente vai evangelizar errado, igual as pessoas estão fazendo hoje em dia, né? O evangelho é um só. O evangelho é só um que Cristo deixou. Cristo não deixou outro evangelho. Cristo deixou um evangelho, que é o evangelho da salvação. E que nós devemos anunciar que o tempo está próximo. Porque essa é a realidade. O mundo vai ficar cada vez pior, né? E é isso, amém. Então que Deus abençoe a todos nós, amém, em nome de Jesus, tá bom, gente? Então eu finalizo hoje a aula sobre evangelista. Amém, amém, Deus abençoe. Eu entrego pro Lucas, né? O Lucas que tá administrando. Amém, Deus te abençoe, viu, Lucas? Obrigada a todos que acompanharam aí a aula, viu? Deus abençoe a todos. Amém.